Você já sentiu que suas orações parecem não passar do teto? Que você dobra os joelhos, derrama o coração diante de Deus, pede com sinceridade, mas o céu parece permanecer em silêncio? Talvez você já tenha se perguntado se Deus realmente está ouvindo ou se existe algo que está impedindo a resposta de chegar. Se esse pensamento já passou pela sua mente, saiba que você não está sozinho. Muitos homens e mulheres de fé viveram momentos em que parecia que Deus estava em silêncio. Mas existe uma verdade poderosa que pode mudar completamente a maneira como você ora. Hoje, eu quero compartilhar com você um princípio que atravessa toda a Bíblia e que muitas vezes passa despercebido. A oração que Deus honra não é apenas aquela feita com lágrimas. Não é apenas aquela pronunciada com palavras bonitas. Existe uma postura do coração que toca profundamente o coração do Pai, a gratidão antes da resposta. Pode parecer estranho agradecer por algo que você ainda não recebeu. Afinal, nossa lógica humana nos ensina primeiro a ver para depois acreditar. Primeiro conquistar para depois comemorar. Primeiro receber para depois agradecer. Mas o reino de Deus funciona de maneira diferente. A fé sempre vem antes da visão. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja esperando de você neste momento. Não uma oração carregada de desespero, mas uma oração carregada de confiança, porque quem confia descansa. E quem descansa consegue agradecer antes mesmo do milagre aparecer. Hoje, enquanto você ouve esta mensagem, eu quero que abra seu coração. Talvez Deus queira mudar não apenas a sua situação, mas principalmente a maneira como você conversa com Ele antes de continuarmos. Quero fazer um convite muito especial. Se você acredita que Deus continua realizando milagres nos dias de hoje, deixe o seu gostei neste vídeo. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa palavra neste momento. E enquanto você faz isso, permita que seu coração diga silenciosamente: Senhor, eu escolho confiar. Agora pense por um instante. Quando uma criança pequena pede algo ao pai e sabe que ele é amoroso e fiel, ela continua angustiada o tempo todo. Normalmente não ela pede e espera. Ela sabe que o pai fará o melhor. É exatamente esse tipo de relacionamento que Deus deseja construir conosco. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que ainda não vemos. Observe cuidadosamente essa definição. A fé não nasce quando vemos. Ela existe antes. Ela é uma certeza antecipada. É como uma semente plantada na terra. Você ainda não vê a árvore, mas sabe que existe vida ali. Você continua regando porque acredita no processo. Da mesma forma, quando apresentamos nossos pedidos diante de Deus, muitas vezes a resposta já começou a ser preparada, mesmo que nossos olhos ainda não consigam enxergar. O problema é que nossa ansiedade costuma nos fazer cavar a semente todos os dias para verificar se ela está crescendo. E quem faz isso impede o desenvolvimento daquilo que plantou. Com a fé acontece algo semelhante. Quando oramos hoje e amanhã começamos a duvidar, depois reclamamos, depois pensamos que Deus nos esqueceu. Nosso coração perde a paz que deveria acompanhar a confiança. É por isso que a gratidão possui um poder tão extraordinário. Ela protege nossa fé da ansiedade. Quando você agradece antecipadamente, está dizendo: Pai, eu não preciso controlar o tempo da resposta, porque confio completamente no teu tempo. Essa atitude muda completamente a atmosfera da oração. Em vez de conversar com Deus apenas sobre o problema, você começa a conversar com Ele sobre sua fidelidade. Em vez de alimentar o medo, você alimenta a esperança. Em vez de fortalecer a preocupação, fortalece a confiança. Foi exatamente isso que grandes homens e mulheres da Bíblia aprenderam ao longo da caminhada. Eles descobriram que Deus não procura apenas pessoas que saibam pedir. Ele procura pessoas que saibam confiar. E existe um exemplo extraordinário que revela esse princípio de maneira muito clara. Pense na história de Lázaro.
Quando Jesus chegou à cidade de Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Humanamente falando, não existia mais esperança. A família chorava, os amigos lamentavam. O túmulo permanecia fechado, tudo parecia terminado. Mas antes de qualquer milagre acontecer, Jesus fez algo surpreendente. Ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Perceba o detalhe. Lázaro ainda estava dentro do túmulo. A pedra ainda não havia sido removida. O milagre ainda não era visível. Mesmo assim, Jesus começou agradecendo. Ele não agradeceu depois. Ele agradeceu antes. Essa atitude revela um dos maiores segredos da oração. Quem conhece o caráter de Deus não vive preso à ansiedade. Vive sustentado pela confiança. Jesus sabia que o Pai já havia ouvido sua oração. Por isso, não havia espaço para desespero. Talvez exista hoje uma pedra diante da sua vida. Pode ser uma enfermidade, uma dívida, um relacionamento quebrado, uma porta profissional que parece fechada, um sonho que parece impossível. Talvez você olhe para essa situação e pense que tudo terminou. Mas a mesma voz que chamou Lázaro para fora do túmulo continua tendo poder hoje. Antes que o milagre acontecesse, Jesus demonstrou algo extraordinário. Ele mostrou que a gratidão é uma expressão de confiança. Quando agradecemos antes de receber, declaramos que Deus continua sendo digno de confiança mesmo quando ainda não entendemos o processo. E talvez esse seja exatamente o convite que Deus está fazendo ao seu coração hoje. Troque a preocupação pela confiança. Troque a ansiedade pela esperança. Troque o medo pela gratidão. Agora eu quero propor um pequeno desafio de fé. Escreva nos comentários esta frase: Obrigado, Deus, pela minha vitória. Talvez você ainda não consiga enxergar essa vitória. Talvez ela ainda esteja em processo. Mas escreva mesmo assim, não como uma fórmula mágica, não como superstição, mas como um ato consciente de confiança no Deus que continua conduzindo sua história. Cada vez que você escolhe agradecer, seu coração lembra quem Deus é, e quando lembramos da fidelidade de Deus no passado, encontramos força para confiar no futuro. Essa mudança de postura transforma completamente nossa caminhada espiritual. Porque a verdadeira paz não nasce quando todos os problemas desaparecem. Ela nasce quando temos certeza de que Deus continua no controle, independentemente das circunstâncias. E quando essa paz ocupa nosso coração, até a espera se torna mais leve. Porque quem aprende a confiar também aprende a descansar. A partir do momento em que você muda sua postura diante de Deus, algo extraordinário começa a acontecer dentro de você. Talvez as circunstâncias ainda sejam as mesmas. A conta bancária pode não ter mudado naquele dia. O diagnóstico médico pode continuar exigindo tratamento. O problema familiar talvez ainda precise de tempo para ser resolvido. Mas existe uma transformação que acontece antes de qualquer milagre externo. Deus fortalece o coração daquele que confia. É interessante perceber que a maior parte do sofrimento humano não está apenas no problema em si, mas na ansiedade de imaginar que nada vai mudar. Quando a mente passa a acreditar que não existe saída, o medo toma conta, o desânimo cresce e até a esperança parece desaparecer. Porém, quando a gratidão entra no coração, ela muda completamente a perspectiva. A pessoa deixa de olhar apenas para aquilo que ainda falta e começa a enxergar tudo o que Deus já fez ao longo da caminhada. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas quantas vezes Deus já respondeu orações que você fez anos atrás? Quantas portas foram abertas quando tudo parecia impossível? Quantos livramentos você só percebeu muito tempo depois? Quantas vezes você pediu direção e, olhando para trás, percebeu que o Senhor estava conduzindo cada detalhe mesmo quando você não entendia o processo? A memória da fidelidade de Deus fortalece a fé para os desafios do presente. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel inúmeras vezes.
Sempre que enfrentavam uma nova dificuldade, Deus os fazia lembrar daquilo que ele já havia realizado. Ele os lembrava da libertação do Egito, da abertura do Mar Vermelho, do alimento enviado no deserto e da água que brotou da rocha. Deus sabia que quem se esquece dos milagres do passado começa a duvidar das promessas do futuro. Talvez hoje você precise fazer esse exercício. Pare por alguns instantes e lembre-se das vezes em que Deus cuidou de você. Talvez não tenha sido da maneira como você imaginava, mas Ele nunca deixou de estar presente. Houve momentos em que você pensou que não conseguiria continuar, e mesmo assim chegou até aqui. Houve dias em que parecia impossível levantar da cama, mas Deus renovou suas forças. Houve portas que se fecharam, mas outras muito melhores se abriram depois. Tudo isso faz parte da história da fidelidade do Senhor na sua vida. Quando você alimenta essa memória, sua oração muda completamente. Você deixa de falar apenas sobre seus medos e começa a declarar quem Deus é. Você deixa de enxergar apenas a montanha e passa a olhar para aquele que é maior do que qualquer obstáculo. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo escreveu que devemos apresentar nossos pedidos a Deus com ações de graças. Observe que ele não diz para agradecer apenas depois da resposta. Ele ensina que a gratidão acompanha a oração desde o início. E logo em seguida faz uma promessa extraordinária: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa! Deus nem sempre muda imediatamente as circunstâncias, mas Ele sempre pode mudar o coração de quem confia nele. Muitas vezes, antes de transformar o cenário, Deus fortalece a pessoa que está atravessando aquele cenário. Talvez hoje você tenha chegado até este vídeo esperando apenas uma solução para um problema específico. Mas Deus deseja oferecer algo ainda maior, uma paz que permanece mesmo enquanto o milagre está sendo preparado. Agora eu quero convidar você para o momento mais importante desta mensagem. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos por alguns instantes. Respire profundamente. Esqueça as distrações ao seu redor e concentre seu coração na presença de Deus. Vamos orar. Pai amado, hoje nós nos aproximamos da Tua presença não para apresentar uma lista de preocupações, mas para reconhecer quem Tu és. Obrigado porque o Senhor continua sendo fiel em todos os tempos. Obrigado porque nunca abandonaste aqueles que colocaram a esperança em Ti. Obrigado pelas respostas que já recebemos ao longo da vida e também por aquelas que ainda estão sendo preparadas segundo a Tua perfeita vontade. Senhor, muitas vezes nosso coração foi tomado pela ansiedade. Muitas vezes tentamos controlar aquilo que pertence somente ao Senhor. Muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Hoje entregamos tudo isso diante de Ti, ensinando-nos a confiar mesmo quando não entendermos o caminho. Ensina-nos a descansar enquanto esperamos. Dá-nos um coração grato, capaz de agradecer antes mesmo de ver a resposta. Porque sabemos que Tu és bom e que os Teus planos sempre são maiores do que os nossos. Eu Te apresento agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. O Senhor conhece as lágrimas escondidas, as noites mal dormidas, os diagnósticos difíceis, as preocupações financeiras, os conflitos familiares e os sonhos que ainda parecem distantes. Visita agora cada coração com o Teu Espírito Santo. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver tristeza, derrama consolo. Onde houver ansiedade, estabelece a Tua paz. Onde houver enfermidade, concede força, esperança e restauração conforme a Tua vontade. Onde houver portas fechadas, concede sabedoria para esperar o tempo certo e discernimento para reconhecer as oportunidades que o Senhor colocar diante de nós. Obrigado porque sabemos que o Senhor ouve cada oração feita com sinceridade. Obrigado porque o Teu amor não depende das circunstâncias. Obrigado porque a nossa esperança está firmada em Ti e não apenas nos resultados que esperamos. Hoje escolhemos viver pela fé, escolhemos caminhar confiando nas Tuas promessas.
Escolhemos agradecer mesmo durante o processo, porque sabemos que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem perceber. Recebe nossa gratidão, recebe nossa confiança, recebe nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, leve essa atitude para todos os dias da sua vida. Antes de apresentar novos pedidos, lembre-se de agradecer pelo cuidado que Deus já demonstrou até aqui. A gratidão não obriga Deus a agir, mas transforma profundamente quem ora. Ela fortalece a fé, renova a esperança e nos ajuda a caminhar com serenidade enquanto aguardamos o tempo do Senhor. Que você termine este dia com o coração mais leve, sabendo que Deus continua ouvindo cada oração sincera. Talvez a resposta ainda esteja a caminho, mas o amor de Deus já está presente agora. Continue confiando, continue perseverando e nunca deixe de agradecer. O Senhor permanece fiel. Que Deus abençoe você, sua família e tudo aquilo que colocar em suas mãos. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, permaneça em paz e lembre-se, quem aprende a agradecer antes de receber demonstra que sua confiança está firmada não nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus.